Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. A nossa escola se alegra por você, aluno, estar fazendo parte deste momento conosco, tá bom? Este momento, né, que é o nosso segundo bimestre. Passamos pela fase do nosso primeiro bimestre, né, onde aconteceu bastante coisas. Tivemos os nossos exercícios avaliativos, as nossas provas, finalizamos então aí o nosso primeiro bimestre, tá bom? Terminou o primeiro bimestre, inicia-se o quê? Segundo bimestre. Então vamos lá, né? Sejam bem-vindos, alunos do 7º ano, a nossa aula de hoje. Você está preparado para a nossa aula de hoje? Mas qual é a nossa disciplina mesmo, professora? A nossa disciplina de língua portuguesa. E hoje nós vamos utilizar o nosso livro de português nas páginas 47, 48, 49, 50 e a 51, primeira coluna, ok? Então, pega o nosso material de estudo, que é o nosso livro de português, que nós vamos iniciar o segundo bimestre nele hoje, onde nós estamos na disciplina de língua portuguesa, né? E nós vamos aí falar sobre o que, professora, nesse nosso início de segundo bimestre? Nós vamos trabalhar gramática, nós vamos trabalhar texto. Garotos e garotas, né? Alunos e alunas. Nós vamos aí trabalhar um texto. E que gênero de texto é esse, será, professora? Então vamos lá conhecer, né? Hoje nós vamos trabalhar o gênero crônica. Você já tinha ouvido falar da crônica? Aonde mesmo que eu vou poder acompanhar, professora? No seu livro de português, página 47, tá bom? Lá na página 47, nós vamos ter aqui a característica, né? Do que é crônica, tá bom? E aqui no nosso slide nós vamos poder um pouquinho, né, verificar o que é que significa este conceito de crônica, tá bom? Então vamos lá. O que seria aí a crônica, né? As crônicas, alunos, elas têm uma temática comum, tá bom? Os temas que ela trabalha são os temas comuns, né? São assuntos que estão aonde? Na nossa sociedade, que está acontecendo nas nossas comunidades, no nosso país, no nosso bairro, tá bom? E onde que pode acontecer a transmissão, né, desse tipo de crônica, professora? O cronista, que é a pessoa que escreve esse determinado texto, ele escreve geralmente em jornais, em revistas, tá bom? E lá tem a presença de uma crônica, ok? E eles conseguem apresentar uma crítica. Quando eles fazem a produção desse texto, eles estão ali fazendo uma crítica, tá bom? De forma objetiva. Ele não fica enrolando, dando voltas e voltas e voltas para chegar ao objetivo. Não. O cronista, quando ele produz a crônica, ele faz o quê? Ele vai logo ao ponto certo, né? Ele ali é objetivo, tá bom? Não busca muitos detalhes ali, ele não tem a presença de muito detalhe, como eu lhe falei. Ele não fica citando várias coisas para chegar ao ponto final, né? Ao ponto que ele quer chegar para ali fazer a crítica, tá? Além da linguagem que ele usa, né? Que é objetiva, lá ele é objetivo, né? A linguagem é simples. Por que que é simples? Porque a grande maioria, né, da nossa população, né, no geral, aí não conseguiria compreender um texto tão formal. Então ele utiliza uma linguagem simples porque ele está falando de quem? Das coisas do povo, né? Dos conteúdos ali do que está acontecendo entre o povo, né? Criticando algo que está afetando a população. Então, ele usa-se ali uma linguagem simples, tá bom?
A linguagem é simples e coloquial, tá? Não é uma linguagem formal para ser retratado esse texto. A linguagem é simples por causa do quê? Por causa da população em si, no geral, tá bom? Para que ela tenha uma melhor compreensão daquele texto que está sendo transmitido ali. Geralmente a crônica utiliza de outros meios para atrair a atenção do leitor. Então, ela busca outros meios para ficar ali fixa a atenção do leitor em continuar fazendo ali a leitura deste texto, tá bom? Nós já sabemos que a crônica é o quê? Ela faz relatos, né, da própria população, dos conteúdos que está acontecendo na nossa sociedade, né, de fatos. Ele ali acaba criticando, né, algo que está ali perturbando, está influenciando e está dando errado na população, né? Levando uma crítica sobre governo, sobre saúde, sobre infraestrutura de bairro, sobre esgoto, saneamento básico, essas coisas aí, ok? E a linguagem que ele utiliza é uma linguagem simples e coloquial, né? Para que assim a própria população, né, ela consiga entender o que o cronista quis passar ali, tá ok? Então vamos lá saber quais são, né, os outros meios que ela busca para atrair o nosso leitor. Dentre estes recursos estão o uso de poucos personagens, tá bom? Muitas vezes nenhum. Como ele está fazendo uma crítica, né? A crítica que ele está ali abordando não tem a necessidade de se colocar ali personagens, ok? Quando há personagens, eles são pessoas comuns. É a própria população, é o próprio povo, né? Caráter crítico sobre comportamento e situações, ok? Então, quando eu tenho ali a minha crônica, o que é que o cronista está fazendo? Ele está fazendo uma crítica, tá bom? Criticando, né, o comportamento ou situações que está acontecendo na nossa sociedade, tá bom? Entre a população. Ele tem um texto fácil, de fácil compreensão, ele é curto e ele também é objetivo, né? Então, quando você tiver uma crônica, você tem que prestar bem atenção, né? Para você saber se isso mesmo é uma crônica. Por quê? As características delas são: não tem muita presença de personagens, né? Se houver, os próprios personagens ali são comuns, são a própria população, né? O próprio povo. O caráter lá do texto é crítico, tá criticando algo que tá afetando a sociedade, o comportamento, né? E esse texto, ele é de fácil compreensão, né? Ele é curto e objetivo, né? Porque você sabe que se você pegar um jornal e tiver um texto lá, né? E ele tiver um texto que dê voltas e voltas e voltas para chegar à informação que abriu uma loja, né? Você acaba perdendo o interesse por aquele texto porque ele não foi objetivo. Mas no caso das crônicas, elas são objetivas e o texto ali, a linguagem que se é utilizada é uma linguagem simples e coloquial. O uso do humor crítico, irônico e sarcástico, né? Quem aí não já viu ou observou no jornal que nós temos lá desenhos, né, ali de humor criticando o governo, criticando algo que está afetando a população, né? Então, eles utilizam-se também, né, do humor, né, do sarcasmo para passar uma informação ali na sua crônica. E segue um tempo cronológico, né? Ali a cronologia, né? A sequência, né? Dos fatos, né? Início, meio e fim. Né? E nós já sabemos aí um pouco do que é o que significa crônica e um pouco das características dela. Na nossa próxima aula, nós vamos pontuar os tipos de crônica, tá bom? Nós vamos sequenciar na nossa próxima aula os tipos de crônica. Hoje, o que eu quero que vocês compreendam? O que é a crônica, né? O que é a crônica e algumas das suas características,
Nós já sabemos que elas são o quê? Relatos, né? Uma crítica feita de coisas que estão acontecendo entre o povo, né? O cronista ele usa uma linguagem simples para retratar essa crítica e ele mostra as situações, os comportamentos, ele pode se utilizar de humor, né, de sarcasmo para passar aquele texto, tá bom? Lá no seu livro de português, nós vamos ter aqui, na página 48, uma crônica, No Meu Tempo. Essa crônica, No Meu Tempo, ela foi escrita por Luiz Fernando Veríssimo, onde ele rememora seus tempos de escola, tá bom? Ele tá falando sobre a sua escola, os fatos que aconteciam lá, como é que era, hoje em dia, né? Ele faz ali uma crítica, como era no passado e como é atualmente. E para você ficar por dentro desse texto, você tem que fazer o quê? A leitura dele para a nossa compreensão, tá bom? O nosso Para Discutir, que está na página 49, você deve responder aonde mesmo? Isso mesmo, lá no seu caderno. Preciso copiar as perguntas, professor, e responder? Não. Você colocando para mim somente as respostas, você vai estar conseguindo ali, tá bom? Atribuir o que eu quero, o conceito do Para Discutir, né? Então, agora, senhores alunos, né? Eu quero dar o meu obrigada de todo o coração por este momento de ter me acompanhado na nossa aula, mais uma vez iniciando o nosso segundo bimestre. Obrigada é a nossa palavra-chave de hoje e que você consiga aí assimilar os nossos conteúdos do segundo bimestre, tá bom? Agora é com vocês, bons estudos e até a próxima, se Deus nos permitir.